mostrei os exercícios lá para vocês e agora eu vou colocar a explicação. São 3 exercícios que falam para você definir a equação da velocidade da reta quando a reação ela não é elementar, ou seja, quando ela ocorre em mais de uma, 2 ou mais etapas. Eu vou começar pelo mais simples e depois a gente vai definindo o grau de dificuldade aí. Eu tenho uma equação, uma reação, onde eu tenho 3 moléculas do elemento X reagindo com 2 mols de Y, produzindo um Z e 5W. Bom, partindo disso, foram feitos alguns experimentos, e nesses experimentos eu tenho os dados da velocidade de consumo dos reagentes, que são X e Y, definindo que, lembrando que a velocidade da reação ela só influencia a concentração dos reagentes, e aí eu tenho aqui o consumo da concentração dos reagentes e a velocidade em função de eu ter alterado ou não a concentração desses reagentes. Primeira coisa, a equação da velocidade da reação é definida da seguinte forma. A velocidade da reação é igual a uma constante que só é interferida ou só vai mudar em função da temperatura. E aí eu tenho a concentração dos reagentes. O produto da concentração dos reagentes. Só que esses reagentes eles estão elevados aos coeficientes estequiométricos deles. Só que nessa reação aqui, especificamente pelo fato dela não ser elementar, os coeficientes estequiométricos não serão, respectivamente, os que estão determinados na equação. Bom, como que a gente vai saber quais são? Eu vou chamar aqui do coeficiente estequiométrico de x de A e o coeficiente estequiométrico de y de B, e a gente vai determinar isso em função dos dados que foram fornecidos na tabela. Bom, eu tenho aqui uma primeira experiência, né, que eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2 e aqui de 3. E aqui eu vou chamar de V1, que é a velocidade de consumo, tá? Então eu vou chamar isso aqui de V1, vou chamar aqui de V2 e aqui de V3 para padronizar as coisas. O que acontece aqui? Na minha primeira experiência eu tive 5 mols por litro do reagente X e 10 mols por litro do reagente Y. Quando eu dobrei a concentração do meu reagente X, 5 vezes 2 ia dar 10, então eu dobrei a concentração do meu reagente X, eu aumentei a minha velocidade da reação. E no terceiro momento, no terceiro experimento, quando eu mantive a concentração de X a mesma, só que eu dobrei a concentração de Y. Quando eu dobrei a concentração de Y, eu não tive alteração em função da velocidade. A gente pode fazer essa análise de 2 formas. A gente pode fazer uma análise em função da velocidade pela concentração, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu altero a concentração, por exemplo, eu dobrei a concentração, automaticamente, se ela for um dos reagentes que interfere na velocidade da reação, ela vai interferir na velocidade. Vamos analisar aqui uma primeira situação, que foi quando ele dobrou a concentração do reagente X. Vou fazer a relação da velocidade da reação 1 em função da 2. Eu tinha uma velocidade de 10 mols por litro por minuto de consumo e eu passei para 40. Se eu for achar essa relação aqui, eu vou ter que a velocidade aumentou em 4 vezes. E, por sua vez, ela aumentou em 4 vezes porque a concentração de A foi para 2 vezes A, ou seja, eu dobrei a concentração de A. Bom, vamos colocar isso aqui na fórmula para a gente conseguir expressar melhor. Se eu passar esses dados aqui para a fórmula da equação da velocidade, eu vou ter que a velocidade na segunda reação ficou 4 vezes maior, vezes a constante, que é em função da temperatura do experimento, porque eu dobrei a concentração do reagente A. Quando eu dobrei a concentração do reagente A, e isso aqui é elevado ao coeficiente estequiométrico, qual é o número que, se eu elevar a minha base, que foi a concentração do reagente A foi o que eu tive que alterar para aumentar a velocidade da reação. Se eu estou com a minha base 2, qual é o coeficiente que eu posso elevar o 2 para que eu tenha uma velocidade 4 vezes maior? Para eu elevar esse coeficiente aqui, eu vou ter 2 elevado a A é igual a 4
porque eu vou fazer a relação das relações diretamente proporcionais, da concentração em relação à velocidade. 4 eu posso representar ele como 2 vezes 2, aplicando a propriedade da potência, que seria 2 elevado ao quadrado. Sendo assim, eu teria aqui que o meu A seria 2 elevado ao quadrado, então A seria igual a 2. Dessa forma, a gente consegue definir que, ao dobrar a concentração de A, eu tive um efeito de 4 vezes o aumento da velocidade em função do primeiro experimento. Se aumentou 4 vezes, eu tenho que fazer essa relação com o exponencial, porque a velocidade da reação é dada em função disso aqui. Bom, essa aqui é a primeira parte, a gente achou A, que A foi igual a 2. Agora a gente já tem que achar o coeficiente de secamento de B. Vou apagar aqui. Segundo momento, a gente vai fazer a relação da velocidade 2 com do experimento 3. Essa relação vai ser 40 por 40, ou seja, não alterou. Então, eu tive 1 sobre 1. Então, quando eu dobrei a concentração do meu reagente Y, eu não tive alteração na velocidade. E aí, se eu for transcrever isso aqui, para a equação da velocidade, a minha velocidade permaneceu a mesma, mesmo que eu tenha dobrado a concentração de B. Bom, se a velocidade permaneceu a mesma, qual o coeficiente que eu posso levar a minha base, que foi o fato de eu ter dobrado a concentração, qual é o coeficiente que eu posso levar a B para que eu tenha o número 1 aqui? O único coeficiente que eu posso levar a B seria 0, porque 2 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, aplicando a propriedade da potência, é sempre igual a 1. Então, se eu for transcrever isso aqui, porque a minha velocidade aqui deu a relação de 1 para 1. Então, eu teria que a minha relação de B, meu coeficiente estequiométrico de B, eu representaria da seguinte forma. Que ao invés de representar o 1 aqui, eu vou representar 2 elevado a 0. Vezes B seria K. 2B. E aí, eu fazendo essa relação aqui com velocidade, eu teria que meu B é igual a 0. Bom, se eu for transcrever aqui agora, para descobrir a minha equação da velocidade, eu teria que a equação da velocidade é igual a K vezes x elevado ao quadrado vezes y elevado a 0. Ora, que y não ia interferir, isso aqui estava bem claro, pois quando eu dobrei a concentração de y, nada foi alterado na concentração do reagente. Então, essa aqui seria a resposta da questão 1148. Essa aqui é a resposta pela definição da a gente trabalhando com a relação da velocidade com os coeficientes de concentração. Agora a gente vai trabalhar essa resposta em função da alteração das concentrações relacionando ela com a velocidade. Teria uma primeira situação, que eu também vou fazer a relação da velocidade 1 com a velocidade 2, que a gente viu que seria 10 sobre 40, portanto 1 sobre 4, sabendo que a velocidade do experimento 2 aumentou em 4 vezes quando eu dobrei a concentração de A. Ora, se a definição da velocidade é igual a K vezes a concentração de X vezes a concentração de Y elevado aos coeficientes deles, eu posso dizer que a relação da velocidade está diretamente proporcional
as concentrações dos reagentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que essa equação da velocidade é igual à concentração do reagente X vezes a concentração do reagente Y elevado aos coeficientes que eu quero saber, isso aqui no primeiro experimento, dividido pela concentração do reagente X vezes a concentração do reagente Y no segundo experimento. Se eu for substituir esses valores aqui, eu vou ter que a minha relação da velocidade, que é isso aqui, foi o que a gente achou, vai estar diretamente ligada à concentração de x e y no primeiro experimento, que é 5, elevado a A vezes 10 elevado a B, dividido pela concentração dos recipientes, dos reagentes no segundo experimento. 10 elevado a A, 10 elevado a B. Bom, aqui eu posso cortar esses valores porque eles são iguais, e aí me sobra essa relação para fazer igualdade com a relação da velocidade. Lembrando que aqui é a concentração e aqui é velocidade. Daí eu teria o seguinte, que 1/4, que é, ou seja, a velocidade do segundo experimento é 4 vezes maior que a do experimento 1, está relacionada a 5 sobre 10 elevado a A. Aqui, pela propriedade da potência, eu posso deixar assim. Simplificando essa fração aqui, eu teria 1/2. Então, vou só transcrever aqui que 1/4 é igual a 1 sobre 2 elevado a A. Por que eu não levo 1 a A? Porque se 1 é elevado a 10, 1 é elevado a 2, está dizendo que ele está se multiplicando por ele 10 vezes, 2 vezes. Sendo assim, ele vai se manter sempre 1. Então não faz diferença eu representar esse exponencial aqui, tá? Bom, eu posso representar esse número 4 aqui como sendo 2 vezes 2, portanto, aplicando a propriedade da potência, 2 ao quadrado. E aí eu vou transcrever isso aqui. Eu teria 1/4, que é a relação da velocidade, é igual a 1/2. Só que 1/4 a gente pode substituir por 2 ao quadrado. É igual a A. E aí, potência de mesma base, eu vou manter a base, que eu vou fazer? Eu vou passar para cá multiplicando pela relação de igualdade, eu teria 2 elevado a A é igual a 2 elevado a B. Potência de mesma base, eu não tenho uma base igual os expoentes. Então, eu teria que o meu A é igual a 2. Que é a mesma coisa que a gente achou lá naquela primeira análise que a gente fez, só que a análise que a gente fez primeiro foi só em relação à equação da regra. Aqui a gente já consegue fazer uma análise matemática em função da definição disso aqui. E agora a gente vai fazer isso para a relação da segunda concentração. Aqui no segundo experimento eu faria V2 sobre V3. V2 sobre V3 seria 40 sobre 40. Então eu teria 1 sobre 1. Lembrando que isso aqui eu vou poder aplicar a propriedade da potência de base 2, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então daria a mesma coisa, só que eu poderia representar de forma diferente, tá? Isso aqui seria diretamente proporcional à concentração de x e y no segundo experimento, aqui elevado a b aqui a, e x e y no terceiro experimento. Como que a gente faria isso aqui? Vou só substituir. Eu teria aqui a relação da velocidade que a gente achou é igual a concentração de x e y no segundo experimento, e A, dividido por x e y no terceiro experimento. Aqui eu vou cortar, então sobrou
10 sobre 20, não tem nada a ver. Vou cortar aqui, eu teria 1 elevado a b. E aí eu vou igualar a concentração com a velocidade para aplicar essa relação aqui com a fórmula. Eu teria 1 sobre 1, que eu vou representar como 1 sobre 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. É igual a 1 sobre 2 elevado a b. E fazendo a multiplicação aqui de novo, teria 2 elevado a 0 igual a 2 elevado a b. Então eu teria que meu b é igual a 0. E aí eu poderia substituir na minha equação aqui, que a velocidade é igual a constante vezes x ao quadrado vezes y elevado a 0, achando minha resposta. Daí, galera, resolução da 1148.